Alô, amigos do canal Olho do Vasco, Maurício Ribeiro para mais um pré-jogo. O Vasco enfrenta em casa hoje a Chapecoense às 16 horas na reestreia do Alex Teixeira. Uma reestreia lotada de emoção da torcida do Vasco, um cria de volta depois de tantos anos jogando fora. O último gol e saída dele foi na acesso do Vasco na vitória no Campeonato de 2009, o segundo gol contra a América de Natal. E a torcida do Vasco, há cerca de 4 dias, já esgotou, antes do jogo contra o CRB, já esgotou os ingressos para o jogo contra a Chapecoense. Vai ser um jogo de muita importância para o Vasco, visto o resultado que nós tivemos nas rodadas. Atualizando vocês aqui, em primeiro lugar segue o Cruzeiro, que empatou ontem, segue com 46 pontos, o Vasco 38 pontos em segundo, Bahia em terceiro com 37, Grêmio em quarto com 37, seguido do Tombense, com 32, o Londrina com 30 e o Sport com 30. Nesta rodada, as próximas serão no dia 6. O Vasco enfrenta a Chapecoense hoje às 16 horas e o Sport pega o Criciúma. O Sport ele vem em sétimo lugar com 30 pontos e ele podendo tomar o lugar do Tombense. E se ganhar vai a 33, deixando o Criciúma também lá para trás. Então o time do Vasco ele veio de momentos muito delicados até o último jogo contra o CRB, que fez uma bela partida, fez um belo jogo, e o Vasco novamente sob o comando do Emílio Faro, ele fez o simples, fez o trivial, botou os jogadores onde tinha que colocar, ele manteve o Léo Matos, que fez um bom jogo, apoiou, principalmente no segundo tempo, algumas bolas, não inverteu as pernas, que a gente fala que isso é horroroso, manteve Figueiredo na direita, o Peck na esquerda, o Raniel fez a sua melhor partida, o menino Marlon entrou muito bem, com algumas arrancadas, o Aguinaldo fez um belíssimo gol, o Nenê participando, a zaga do Vasco muito consistente ali atrás, e isso favoreceu o time do Vasco. O Vasco fez um jogo apoiado, um jogo seguro, fez um jogo tranquilo, um jogo à cara do Vasco da Gama, no princípio montado pelo Zé Ricardo e mantido pelo Emílio Faro. Qual o segredo do Emílio Faro? Não inventou, fez o simples. O Vasco tem características de não propor o jogo, o Vasco tem características de entregar a bola ao adversário e sair, e nesse jogo o Vasco conseguiu fazer bem isso, fez transições rápidas. O Yuri jogou um partidaço e o Andrei fez uma partida espetacular, fazendo transições rápidas, soltando a bola no Nenê, o Peck e o Figueiredo se movimentando taticamente, cobrindo as laterais em apoio para trás, ofensivamente volta a dizer que eles têm que produzir mais, mas o Vasco ganhou em transições, perdeu gols importante, teve finalizações, chegadas na área, foi um time leve e um time solto, diferente do que a gente vinha vendo nos últimos tempos. É a cara do Emílio Faro? Olha, eu diria que montado pelo Zé Ricardo, houve a malandragem e houve a compreensão do Emílio Faro de respeitar as características dos jogadores. Não adianta o jogador você querer burlar a mecânica do movimento dele, ou seja, se você é destro, te põe na esquerda e você é canhoto, te põe na direita, a tua tendência é cortar para dentro e com isso você perde fundo. Você deveria fazer isso se você tem dois laterais agudos para você puxar para dentro no facão e você abrir o corredor para eles irem no fundo cruzar. E nesse jogo nós tivemos uma excelente participação contra o CRB do Raniel, em que fez um belo papel. Trouxe bola por dentro, matou a bola, trabalhou para a segunda linha chegar. Então acho que o o Vasco precisa fazer, amigos, desse jogo contra a Chapecoense é muita calma. Muita calma que vem no embalo da torcida vai gritar e vai apoiar o jogo inteiro, como ela sempre fez. Vem carregado de uma emoção importantíssima, que é o retorno do Alex Teixeira, depois de muitos e muitos anos. E é claro, nesse início de jogo, será um início de jogo estudado. Por quê? O Alex Teixeira, por mais que ele esteja treinando, o jogador precisa de ritmo de jogo. Então a gente não espere do Alex Teixeira que em 15 minutos ele vai resolver o jogo. Terão alguns lances talvez geniais, lances importantes dele, terá. Poderá acender a torcida? Poderá. Mas a Chapecoense não é um time bobo, é um time que trabalha a bola, bem a bola, trabalha bem a posse de bola. E acredito que se o Vasco pressionar, como eu gosto da marcação alta, ele vai poder incorrer e tomar a bola no erro do adversário. Gosto dessa pressão alta, você tendo, eu não sei, em princípio, eu arrisco que talvez à frente seja o Teixeira, o Raniel e o Figueiredo, o Peck indo para o banco. E é claro que nesse momento a gente perde um pouco de intensidade da marcação, que vai precisar de muita atenção do Yuri, do Andrei, o Nenê, pelo menos até o meio de campo, cobrindo aquele espaço ali, porque o Peck tem uma característica, se ele sair, de mais marcação e acompanhando o lado direito do adversário até o fundo a nossa defesa, quando necessário, para não deixar o Edmar exposto, como ficou exposto com o Pimentinha no jogo contra o Sampaio Corrêa, e o contra o Ituano também não foi bem. Então, o Alex Teixeira, óbvio que até tem 32 anos, um fôlego de garoto, mas não é característica dele, eu acho que não tem que se respeitar,
tanto ele quanto o Nenê, não é pegar um jogador desse e botar lá para trás para marcar. Mas o Vasco tem um jogo muito compacto, fez o último jogo contra o CRB muito compacto, muito apoiado, o time muito seguro ele atrás com aquela linha de Léo Matos, Quinteiro, Conceição, Edmar e Yuri, que é um monstro. Ressalte-se aqui, Yuri, feito o levantamento pelo SofaScore, se eu não me engano, entre os desarmes da Série A e B, o Yuri é o primeiro, ou seja, é um monstro, nosso pitbull ali na frente. Volto a dizer, é um crime alguém pensar em deixar um cara desse no banco. E aí solta mais o Andrei. Então acho que o Vasco vai ter um jogo um pouco mais dando a posse de bola para a Chapecoense, apostando um pouco mais na saída rápida do Andrei junto com o Nenê, lançando, espetando o Figueiredo do Alex Teixeira. E o Raniel, se fizer 70% do que ele fez no último jogo, o Vasco ganha muito com isso. Conseguiu reter a bola, foi para frente, buscou jogada. Então que a torcida do Vasco tenha paciência. O Alex Teixeira vai contribuir em termos táticos, mas principalmente técnicos, e muito contra o Vasco, a favor do Vasco. Só que a gente não pode esperar que nesse primeiro jogo ele já faça milagre. Acho que ele vai conseguir fazer bom jogo, acho que ele vai conseguir trabalhar tecnicamente, trazer responsabilidade, trazer o time para cima, amedrontar um pouco a Chapecoense, porque vão pelo menos 2 ficarem em cima dele, isso pode soltar mais o Nenê, o Figueiredo, o Raniel e a subida do André, isso vai facilitar. Então acho que o seguidor vai ser jogar apoiado, vai ser jogar compacto, grupo agrupado, como eu falo, brincando de roda, todo mundo um do lado do outro, pertinho, casinha fechada, como eu acho que é o grande segredo do Emílio, meter uma casinha fechada. Isso vai facilitar muito o time do Vasco. E aí na saída contra o CRB, que o Vasco teve uma transição muito rápida, se o Gabriel Pex não estiver jogando, é claro que a gente tem que ter, como falei, uma atenção maior do Yuri e do Andrei, porque o Alex não virá até a nossa bandeirinha do nosso lado esquerdo, junto com o Edmar, proteger. Eu acho que não deve fazer isso, mas olhando o Chapecoense, que é um time que joga, não é um time bobo, é um time que trabalha bem a bola, trabalha bem a posse de bola, mas eu acho que é aí que o Vasco pode e deve apertar essa saída de bola, essa falsa posse de bola que ele pode entregar ao Chapecoense, apertando as linhas de saída da Chapecoense, brigando pela segunda bola para ter a posse e construir, fazendo o jogo apoiado quando necessário, mas antes de mais nada, de forma muito consistente atrás. A nossa primeira linha, incluindo o Andrei, de forma muito consistente, trabalhando muito bem encaixado com a nossa segunda linha para poder soltar na terceira lá para que o Vasco parta para cima do Chapecoense. Então o Vasco, na minha opinião, deve ir de Thiago Rodrigues, Léo Matos, Quinteiro, Conceição e Edmar, Yuri, Andrei, Nenê, acho que lá na frente entra o Alex Teixeira, o Raniel e Figueiredo. Opções de segundo tempo, tranquilo, temos o Gabriel Peck, temos o Marlon, temos o Egnaldo, dependendo do jogo, e acho que o Emílio Faro começa a ganhar algumas opções para o meio para frente da Série B. Então vamos agora para a rodada 22, começa agora, o Vasco com esses resultados, volto a dizer, Cruzeiro lidera com 46, 38 vem o Vasco em segundo, Bahia 37, Grêmio 37, Tombense 32, Londrina 32, Sport 30. Então o quinto colocado é Tombense, tem 32, o Sport joga hoje com o Criciúma, pode saltar para 33, e se ele ganha vai a 33, o Vasco ganhando vai a 41, mantém 8 pontos. Se ele não ganha, ele empata ou perde, no máximo ele vai a 31, o Vasco chegando a 3 pontos, ele vai a 41 pontos, 41 ele abre 10, claro que depende do resultado das outras equipes, mas o importante é o Vasco pontuar, o Vasco ganhar, fazer o seu trabalho dentro de casa, construir a vitória dentro de casa. Quando começou o segundo turno, todo mundo falou, olha, faltam 9 vitórias, 27 pontos para os 37 que o Vasco fez faz 64. Então, o que o Vasco pode acontecer com isso? O Vasco ganhando, já ganhou a primeira, faltam 8. Ganhando o Chapecoense, faltam 7. Tem mais jogos em casa, tem jogos fora, que é possível vitória. Isso transmite novamente confiança para a equipe, mantém a torcida em alta, dá confiança ao time e, sinceramente, o Vasco ainda Chapecoense hoje não é ser fã de ninguém, mas eu gosto muito do treinador que não inventa, faz o simples. E o Emílio Faro está sendo malandro. O Emílio Faro manteve um bom trabalho do Zé Ricardo, o Vasco com ele jogou 3 jogos, e eu diria a você que foi os melhores 3 jogos que o Vasco fez na Série B. Foi contra o Náutico que ganhou, foi contra o Cruzeiro que ganhou e foi contra o CRB que ganhou bem. Então, se o Vasco ganhar o Chapecoense, que eu acho que vai ganhar e vai fazer um bom jogo, eu já começo a entender que deve-se conversar com ele, os jogadores e a direção, e mantém o Emílio Faro até o final da Série B, que fica provado que ele entende bem do Vasco, entende a característica dos jogadores, os jogadores estão fechados com eles, entraram numa nova vibe, e a torcida vai na alta, porque está vendo o time jogar bem, ganhar e jogar seguro com o Emílio Faro. Então, como ele disse, o Emílio Faro não é maior do que ninguém, o maior é o Vasco, e ganha com isso o Vasco. Então vamos torcer para que o Vasco faça um bom jogo hoje, que as linhas se mantenham compactas, agrupadas. Olho na Chapecoense, o Vasco sabe explorar uma possível posse de bola que ele dê para a Chapecoense, para apertar na hora certa e sair fazendo aquela última bola decisiva para a vitória do Vasco. Valeu, rapaziada!
Saudações vascaínas, se liga aí, se inscrevam, compartilhem, canal Olho no Vasco, sininho, compartilhe geral, dê o seu like, gostar, divulga com a sua rapaziada, não custa nada para ajudar o canal a crescer. Valeu? Saudações vascaínas.